Saudações a todos. Nós vamos iniciar a nossa série falando sobre intervenções gastrointestinais e estentes gastrointestinais numa perspectiva histórica. Vamos receber hoje um ilustre convidado, o Sr. Eckhart Tamucino, que é um empresário de renome na área médica e um dos pioneiros da comercialização dos estentes esofágicos e também no início da radiologia intervencionista. E o Sr. Eckhart tem muitas histórias bem interessantes, inclusive ele conseguiu compilar isso num livro, Minha Vida, em que ele conta não só apenas a parte da história como empresário, mas também de toda a história da família dele. Muito obrigado por o senhor aceitar o convite, né? E gostaria de lhe perguntar como que foi a sua trajetória em relação ao início dos procedimentos da radiologia intervencionista, incluindo daí os estentes esofágicos que foram daí dentro dos procedimentos vários que existem, né? E eu sei que o senhor tem uma história muito interessante para contar e gostaríamos de saber como que o senhor começou, como que foi o início da sua trajetória em relação aos procedimentos minimamente invasivos que na época eram no início, né? Estavam no início. Pois não. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado também poder participar dessa palestra e dessa entrevista. Quando eu iniciei a minha vida empresarial aqui no Brasil, em 1964, quando entrei na empresa, que na época se chamava Henrique Goma e Companhia Limitada, nós só trabalhando com a linha de raio-x, radiologia, aparelhos de raio-x e principalmente filmes radiológicos. Aí no decorrer do desenvolvimento dessa linha, eu começava a visitar o Congresso Norte-Americano de Radiologia, que sempre se passava em Chicago, e era o maior congresso mundial. E sempre procurando novidades, né? Se tem alguma coisa nova no mercado. E aí passei de um stand onde tinha um casal parado atrás de uma mesa. O stand era mínimo, 3x2. E na mesa tinha um monte de coisinhas que não entendia o que era. Aí eu parei lá e eu perguntei o senhor que estava lá, na época tinha uns 60 anos, 55 a 60 anos, depois descobri que o nome dele era Bill Cook. E ele me explicou que eram catéteres, fio-guias e agulhas. Aí eu perguntei, sim, mas o que você faz com isso? Eu não sabia de nada. Aí me explicou o sistema Seldinger, que começou junto com um amigo dele, que era o Charles Dotter, que é um radiologista bem conhecido nos Estados Unidos, na época, que não inventou, mas ele utilizou o sistema Seldinger, que era uma coisa nova que começou na Suíça. Seldinger era um suíço, médico suíço, e através desse sistema poderia-se introduzir a agulha na veia, ou na artéria, aliás, dentro da agulha um arame, que hoje chamamos fio-guia, e em cima, aí tirava a agulha fora, deixava o arame dentro do corpo e passava um tubinho plástico por cima. Isso era bem rudimentar e o Bill Cook viu e pegou essa ideia e disse que isso eu vou conseguir desenvolver. E ele montou na casa dele, na garagem, as primeiras experiências que ele fazia e começou a desenvolver. Então, não me lembro, eu acho que o ano foi 74 ou 75, que ele já expôs esses primeiros materiais que ele tinha já fabricado e começou a vender nos Estados Unidos. Aí eu perguntei, e o Brasil, você tem alguém no Brasil? Não. Você quer ficar com a distribuição? Pode ficar. Eu quero. E mesmo não sabendo exatamente não tinha nem ideia se já havia médicos, radiologistas na época atuando nessa área. Voltando ao Brasil, começamos a procurar e descobrimos que tinham talvez 3 ou 4 médicos radiologistas que começavam a se interessar por esse sistema e provavelmente também visitamos congressos, as palestras e começaram a procurar o material. Muito bem, eu
comecei, então, com contato com o Bill Cook, eu fiz um pedido de alguns catetas só para ter aqui. E o interessante é que no primeiro ano eu consegui comprar dele $2.500 por ano todo. Não era nada, era muito pouco. Tanto que o fundador da empresa, que se chamava Henrique Goma e Companhia, ele falou para mim, já era sócio dele, ele disse, cara, larga isso não está dando nada, $2.500, isso não vale nada. Isório. Aí eu disse, eu fiquei quieto, eu não falei nada, mas eu insisti, porque eu tinha não sabe a ideia, como é que se diz, a intuição que isso vai crescer. E não deu outra, né? Cresceu. Aí nós começamos, e nós tínhamos um cliente que depois, um radiologista muito famoso, bem conhecido em Porto Alegre, chamava Renan Uflaca. E ele já era um dos principais, dos pioneiros também na área de intervenção radiológica. Depois se mudou para os Estados Unidos e trabalhou, não me lembro em que cidade, infelizmente já faleceu, mas ele era um líder também nessa área de desenvolver. Aí dentro disso começamos a crescer. Dito nos anos 80, infelizmente, talvez alguém se lembra, 1981, o Brasil declarou default, que é praticamente falência, não tínhamos mais moedas estrangeiras, as exportações eram muito pequenas e eles então cortaram as importações. E cada empresa que era importadora recebia uma cota. E isso foi em 79, eu já tinha comprado a empresa toda, o Henrique Goma se aposentou. Nós importamos mais de $1 milhão já, que era, na época, bastante dinheiro. Aí o Banco Central me deu uma cota anual para 1980 de $70 mil. Eu dei também, não era nada. O que eu vou fazer? Aí eu resolvi montar uma fábrica de aparelhos de raio-x. Nós fabricamos durante 12 anos aparelhos que foram espalhados em todo o Brasil. No final, quando fechamos, nós tínhamos mais de 500 aparelhos em uso no Brasil. Mas durante esses anos todos, os nossos clientes queriam também os catéteres, porque começou a crescer. Aí o que eu fiz? Como não tinha cota, mas já tinha a fábrica, então eu pedi a Cook, a empresa, de me fornecer em caixas, chama bulk, caixas grandes, que 100 catéteres soltos dentro da caixa, sem fora da embalagem, sem o adaptador, se vinha separado, aí vinha para cá, nós montamos o adaptador, que é um encaixe para a seringa, montamos aqui, mandei embalar com embalagem hospitalar, cirúrgica, mandei esterilizar numa empresa especializada, embalamos em caixas separadas, depois de 10 cada vez, para vender aos médicos, aos hospitais, e com a carimbo acima, indústria brasileira. Com isso, eu consegui importar mais do que os $70 mil, porque é preciso para fábrica, para a indústria nacional. E aí conseguimos, e assim a gente sobreviveu. E ainda naquela época, os primeiros radiologistas intervencionistas compravam cateta em rolo de 30 metros, eles cortavam, era mais ou menos 1,20 m, era o comprimento mais standard que se usava, e aí como eles faziam a ponta numa, como é que eu vou chamar isso, uma máquina de como é steam, como é que chama steam? Vapor?
De vapor, isto. E aí amolecia a ponta e comecei a afinar a ponta para poder entrar no corpo, no introdutor, e ainda formava com isso também a curva. Né? A curva. Até eu me lembro, eu trouxe da Cook, ela me deu umas amostras num papel, num plástico. Não era um transparente, mas que tinha as curvas desenhadas. Então o médico colocava o cateter em rolo em cima desse desenho da curva e formava assim com vapor o tamanho, a curva desejada. Ah, interessante. Isso vocês faziam no Brasil? No Brasil. No Brasil. Recebia os catéteres e cortava. Engraçado, eu tinha escutado essa história uma vez, mas eu queria ouvir do senhor, né, como que vocês faziam isso, né? Legal. E outra história dentro disso, não era caro. Nos Estados Unidos era barato, mas no Brasil tudo se torna caro por causa dos impostos. E os médicos, então, queriam reutilizar os catéteres. E reutilizaram muito, até o máximo que pude fazer. Que ainda naquela época não existia a lei que proibia material descartável reutilizar, mas naquela época não tinha outra. E era uma questão de sobrevivência também para os próprios médicos poder atender um cliente, né? Um paciente. Viabilizar o procedimento, né? Exatamente. Perfeito. Então eu fazia isso e eu cheguei uma vez a visitar um radiologista, até foi em Belo Horizonte, porque ele não comprava mais. Eu perguntei, doutor, por que o doutor compra para mim o nosso material? Compro, sim, eu uso, quer ver? Aí ele pegou uma caixa de papelão, tinha um monte de fio guia lá dentro, tirou um, tá vendo reconhece esse fio guia? Sim, é Cook, Adivinha quantas vezes já usei? 20 vezes? 30? Não. 50? Não. 100 vezes. Aí eu disse, doutor, até logo, assim, eu não vou ganhar dinheiro mais. Mas, daí veio o termo descartável, então. Bem 10 vezes mais. É a história na época, isso nos anos 70, 80, né? Era totalmente diferente, mas era dos dois lados uma questão de sobrevivência. Interessante. Foi muito interessante ouvir do senhor essa história, né? E é uma história de como o senhor sendo um empresário, né, todas as dificuldades e como contornar as dificuldades. E uma das passagens que eu vi no livro, que eu achei bem interessante, que o senhor poderia contar para nós, é que teve uma história de um incêndio. Teve. O senhor é um empresário persistente, né, como é o empresário brasileiro. E essa história do incêndio me chamou a atenção, porque, né, o senhor perdeu tudo, daí ter recomeçado de novo. Isso foi em 1991. 1 ou 2, eu acho que 1992, eu acho. Foi já quando o Brasil já começou, foi no início do governo Fernando Collor, que ele abriu de novo o mercado, porque até lá estava fechado. De 1980 até 92, o mercado estava fechado. O Brasil não deixava entrar nada. Aí ele abriu e nós tínhamos já, como é a abertura, eu senti a necessidade de trazer nova tecnologia, né? Novos produtos que durante 10 anos não entrava. E o raio-x era difícil, eu até tentei, mas não consegui. Só os aparelhagens, digamos, o que mais fabricava lá fora era Siemens, Philips, os grandes, né? E eles não passavam nada, obviamente, para quem era eu, né? Era ninguém conhecido. Aí o que ocorreu, junto com isso, eu estava numa viagem de vendas na Colômbia, visitava Colômbia, Venezuela, porque a gente exportava nossos aparelhos para esses países. Aí minha esposa me recebeu no aeroporto e ela disse para mim, olha, tudo bem, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual é você que é primeiro? Sempre primeiro a ruim. Exato. Para depois melhorar. Exato. Qual é a ruim? A fábrica pegou fogo. Meu Deus do céu. Qual é a boa disso? Não queimou toda. Uma parte só. O que aconteceu? Num domingo,
o único dia que nós não tínhamos vigia na fábrica, fora disso, tinha 24 horas sempre alguém, um vigia de controle. Em junho, como os cariocas adoram soltar balão, um desses balões caiu exatamente em cima da fábrica, do telhado da fábrica. Puxa. E como o telhado era fechado, mas tinha dois telhados se encontravam e tinha uma parte aberta para ventilação. E parece que a parte do fogo do balão bateu ali, aí caiu para dentro o foguinho, né? A brasa. A brasa, e embaixo tinha material de embalagem. Nossa. Aí pegou fogo. E aí depois disso eu pensei, raciocinei, já o mercado está aberto de novo para importar. B, a fábrica pegou fogo e nossas vendas vão cair, vamos fechar. Era um sinal lá de cima de que está na hora de fechar a produção e voltar para importar. E fizemos. Então demos uma guinada de volta a 180 graus para voltar a importar. E realmente de lá para cá as importações cresceram, principalmente de catéter, toda a linha linha Cook, catéteres diagnósticos, como também os para UTI, para emergência, os materiais, e o que entrou naquela época, mais ou menos entrou a linha de endoscopia. Que aí eu conheci o Don Wilson. Don Wilson era uma pessoa fantástica também. Ele era canadense e no Canadá ele representava a Cook dos Estados Unidos, a parte de diagnóstico, e ele fabricava material dos primeiros catéteres de intervenção via endoscopia no Canadá. E então ele e o Bill Cook se conheceram, obviamente viraram amigos, e o Bill Cook convidou ele para trabalhar junto, montar a fábrica de materiais endoscópicos em Winston-Salem, na Carolina do Norte. E aí ele se mudou para os Estados Unidos e aí sim que começou. Essa fábrica cresceu muito, né? Obviamente, o dono infelizmente também já faleceu, mas eram os primeiros passos e nós, obviamente, seguimos junto com eles, distribuindo no Brasil. É a mesma história. No início, eram pouquíssimos clientes que tinham conhecimento, obviamente, também a fibra de vamos fazer, vamos tentar. Depois, através dos congressos, obviamente, dos trabalhos publicados, começaram a surgir o interesse e os novos produtos. Uhum. Até entrando um pouquinho na questão da gastroenterologia, né, que o senhor já iniciou o assunto, nós sabemos que dentro do portfólio da Cook, né, do que vocês distribuem, nós temos alguns dispositivos bem emblemáticos, né? Foram alguns primeiros dispositivos, inclusive lá a banda elástica do Said, o dilatador de Savary, né? O fio de Savary, alguns, um outro que me recordo agora, o dilatador de Sohendra, né, que são personagens. O Sohendra foi um personagem na endoscopia muito, muito importante, né? Inventou vários dispositivos. E entrando na prótese de esôfago, o senhor lembra, assim, mais ou menos na época em que surgiu o stent metálico? Os metálicos, que mais ou menos, acredito, foi no final dos anos 90, por aí. Final mais dos ou menos 90, nessa né? época. Uhum. Tanto que o senhor citou o Dr. Sohendra, ele e o outro era mais um, deixa eu me lembrar o nome dele, que eles vieram ao Brasil várias vezes atendendo os congressos e fazendo, como é que chama isso? Demonstrações ao vivo. Ao vivo, exatamente. Fiz procedimentos junto nos hospitais aqui. Eu vou lembrar, eu tinha anotado esse nome,
que era o Soendra e a Liguri. Liguri. O Liguri da Liguri. França. O Soendra era da Alemanha e o Liguri da França. Esses dois vinham introduzindo praticamente o conhecimento das novidades no Brasil. E até falei com minha filha, ela disse que um dos primeiros procedimentos live, ao vivo, foi no Hospital Universitário no Rio de Janeiro. Isso, eu lembro assim vagamente também disso. Foi um sucesso, porque era novidade, né? Exato. Era tudo novo. E a linha endoscópica realmente cresceu muito, né? Se desenvolveu muito bem, começando com os stents do esôfago, né? Que eram no início muito duros, não eram flexíveis, eram metálicos, né? Era um procedimento difícil e também para o paciente não muito agradável. Mas depois uns anos depois, desenvolveram os stents maleáveis com malha de nitinol, né? Exatamente. A liga metálica. Etinol era mais flexíveis. Tinha já stents primeiro abertos, depois até os cobertos também. Os cobertos também, exato. Aí começou isso, até hoje se usa em todos. Exato. É interessante que o senhor falou ali no final da década de 80, começo da década de 90, né? E até hoje, né? Passaram-se aí quase mais de 30 anos. Né? E eles são ainda referência no tratamento do neoplasia de esôfago, tratamento paliativo, né? Não, realmente, eu acho que a parte de endoscopia é uma linha, um procedimento de procedimentos que 30 anos atrás tinha muito pouco uso e que eu me surpreendi muito a necessidade tão grande que tinha dos pacientes, tinha muito mais casos que a gente imaginava. Inclusive até de câncer de esôfago, por exemplo, e aí descobrimos, me lembro disso agora, que no Rio Grande do Sul era sempre maior a incidência de câncer de esôfago do que em outras regiões, muito maior. Por quê? Aí descobrimos por causa do chimarrão. Do chimarrão, porque ele se engole com muito quente, seguidamente isso cria uma reação que ao longo do tempo vai desenvolvendo um câncer. Lesões malignas, precursoras e depois o câncer. Exatamente. Isso. Não sei se até hoje ainda Sim, até hoje, e é uma das regiões que tem maior incidência de câncer de esôfago no Brasil. E um dos motivos que pelos estudos que foram feitos epidemiológicos e tal, acredita-se muito a questão da ingestão de bebida quente, que no caso que eles usam o chimarrão, né? E, bom, falando agora um pouquinho dos dispositivos ainda, né? Dos dispositivos gastrointestinais, né? A gente falou agora dos stents. Sim. Como que o senhor enxerga essa evolução agora mais recente? Qual que é a tua perspectiva em relação a isso? O que o senhor acha que vai ser nos próximos 5, 10 anos? Continuar esse crescimento ou estabilizar? O que o senhor tem visto assim? Qual que é a eu acredito que vai continuar se desenvolvendo novos produtos, até com a ajuda dos próprios médicos, que às vezes chegam a nós, ao fabricante, ao Cook, no caso a Wilson Cook, para dizer: eu preciso alguma coisa, né, fazer isto. E não tem nenhuma ferramenta para fazer. Aí, essas ideias, a mesma coisa que acontecia na radiologia, na endoscopia, a mesma coisa que, em cima disso, os fabricantes começam a pensar, leva a ideia para digamos, mecânico ou um especialista de desenvolver algo em cima disso e começa a experimentar. E eu acredito fielmente, principalmente para as fábricas da linha Cook, que eles sempre trabalham em
novos produtos, desenvolver novos produtos, mas da onde justamente as ideias vêm dos usuários. Dos usuários, exatamente. Exato. A mesma coisa eu vi da Herbe, que a gente representa também da Alemanha, o procedimento deles só que é mais equipamento, mas eles fazem a mesma coisa. E o histórico deles tem algumas coisas até parecidas com a Etamocino, porque eles, nos anos 1930, chegaram até a fabricar aparelhos de raio-x. Nem eu sabia disso. Mas eles, depois de 1950 em diante, 50 até 60, eles partiram para a eletromedicina para fazer os... como é que chama? Os aparelhos cirúrgicos. Muito interessante toda essa história e uma coisa que agora eu vou perguntar para o senhor é o seguinte. Na sua trajetória, em 92 houve aquela questão do incêndio, que daí o senhor tinha uma fábrica, era um fabricante e passou a ser um distribuidor, um importador, certo? Correto. Bom, aí agora nós tivemos essa reforma tributária em que talvez mexa um pouco com a indústria, né? Questão da indústria. Novamente, a história da economia, né? se desenrolando, né? Sim. Aí a pergunta que eu te faço, se eventualmente o senhor, como empresário, ou que o senhor tenha ouvido alguém comentar, será que vai existir uma mudança agora, então, ao invés de importar tanto as coisas, começar a fabricar? O que o senhor acha nesse ponto aí? Eu pessoalmente, sempre queria fabricar uma coisa no Brasil. Isso foi desejo já de longa data e conseguimos realizar, mas tivemos que voltar para importar outra vez. Mas eu acho que realmente, devido à necessidade econômica, poderia surgir, desde que a gente consiga a transferência de tecnologia para o Brasil. Só que, principalmente na linha de catéteres, seja para que finalidade, o mercado brasileiro ainda é muito restrito. E nenhum fabricante até hoje se interessou para investir em larga escala, fabricar alguma coisa no Brasil por causa do mercado. Mesmo considerando todo o mercado América do Sul, ainda não chega a 5% do consumo dos Estados Unidos. E, por isso, eles não se interessam. Né? Eu já pensei nisso várias vezes. Se amanhã, digamos, Cuco, uma empresa qualquer vier e disser, você topa fazer junto conosco, eu toparia na hora. Legal. Mas ainda falo, eu acho que o principal é o consumo é muito restrito ainda. É até difícil de explicar ou saber por quê, porque às vezes eu comparo o mercado norte-americano, que são um pouco mais que 300 milhões de habitantes, e nós somos 200, ou seja, 2/3, mas o consumo deles é tão gigantesco, só dentro dos Estados Unidos, que nosso consumo chega a 5%. Menos que 5%, só do Brasil. Então, quem vai se interessar por um mercado desse hoje? No futuro, pode ser. Como eu sempre digo, já o escritor austríaco, o Stefan Zweig, escreveu um livro, Brasil, País do Futuro. Eu digo, continua o futuro nos próximos 100 anos, eu acho. Esse que é o problema principal. O mercado ainda não absorve uma ideia dessa. A não ser que, talvez, mas aí fica restrito, se fosse um produto, digamos, um stand. Um stand que não existe, vamos dizer, para uma finalidade que não existe lá fora. Lançar aqui seria uma ideia, mas aí tem que estudar bem o mercado, saber a necessidade dele. Seria, daí talvez começar com uma pequena produção de 1 ou 2 produtos, tipos de produto. Que tem uma boa saída, né? Exato, que dá a base para depois começar a crescer com outras... outra linha, vamos dizer. Outra linha, outra linha ou outra finalidade de aplicação. Mas seria desejável, sim,
Com certeza. Então, o senhor abordou uma questão importante aqui, que eu concordo com o senhor, que o nosso mercado poderia ser muito melhor, né? Está aquém do que poderia ser. Sim. E nós temos o aspecto tributário, né, que a gente acabou de mencionar aqui, nós temos o aspecto financeiro e econômico, mas também eu acredito que tem um pouco do aspecto cultural, né? Sim. Então, eu acho que talvez possa se trabalhar um pouco na questão do cultural, assim, dos pacientes saberem dos procedimentos que existem, que é possível fazer, que não seja por cirurgia, né? Os médicos, os residentes, né? Os colegas que estão aprendendo terem acesso a esse tipo de tecnologia. Né? E, por exemplo, eu trabalho no hospital público e nós temos muita dificuldade de acesso a esses procedimentos, né? Por questão de custo. De né? custo. E, infelizmente, o residente, às vezes, ele perde a oportunidade de estar assistindo um procedimento e saber a indicação, o uso daquilo, né? E seria muito interessante nós vermos aí um aumento nessa iniciativa de a gente tentar levar um pouco mais para o residente essa realidade, né? E os médicos também saberem das opções que existem de tratamento, né? E existem várias iniciativas, inclusive de vocês têm toda uma linha de educacional, né? Trabalham muito fortemente com os residentes, né? Mas é um campo muito grande a ser explorado, né? Sabe que tocou um assunto muito importante. Eu acho que um dos problemas que eu sinto sempre, principalmente no serviço público, a limitação de produtos que a SUS, por exemplo, compra, que está na lista. Eles têm uma lista de produtos que está defasada há 20 anos, quase. Exato. Tanto em preço como em tipo de produtos. Eles não se atualizam nunca. Daí eu acho que seria a Sociedade Médica, a Associação Médica do Brasil, que poderia fazer um trabalho mais forte para abrir a cabeça deles, porque 60%, eu acho, se não é 70%, da população depende do atendimento SUS, mas não consegue ser atendido porque falta produto, porque o SUS não paga isso, aquilo, e o paciente também não vai poder pagar do bolso dele. Então, isso nos cria um impasse. De um lado, o fabricante quer vender, mas não pode porque o sistema de saúde brasileiro é limitado e não paga, não autoriza. Né? Eu não vejo, na verdade, a curto prazo uma solução. Por exemplo, apesar que não é uma comparação válida, talvez, mas o Chile, por exemplo, é um país menor de hoje 17 milhões de habitantes, mas produto médico está isento de tudo que é imposto. Não paga nada. Muito mais acesso. E aqui nós pagamos impostos igual como um quilo de batata. Não pode ser. É complicado. Principalmente na parte médica, né? Exato. Eu acho que o produto médico não deveria pagar nem imposto de importação, nem PIS, nem IPI, nem ICMS, nada. A empresa paga só imposto de renda sobre o lucro. Sim, isso é justo. Mas para o consumidor pagar caro, tanto... Eu lembro das histórias da época dos catéteres em rolo, eu comprando. Muitos médicos foram para os Estados Unidos para o congresso e traziam material na mala porque era mais barato. Sim. Aí eles dizem, mas lá custa $100, aqui custa 500. Sim, mas você quer saber quanto é o imposto que ele paga? Aí eu fiz a conta para ele. Tudo isso? É um absurdo. É um absurdo de imposto que a gente paga. À primeira vista e embutido ainda atrás. Então, aí não tem como. Né? Ninguém pode fazer milagre. E, esse é um dos grandes problemas, o custo Brasil, como se chama. Exato. Então, essa reforma, por enquanto, eu não vejo... Não tem muita... Vamos dizer, o senhor não vê muita... vamos dizer, mudança em relação a essa questão vamos ver dos dispositivos, vamos colocar assim. Vamos saber o que vai entrar, o que vai ser isentado e o que não vai isentado. Na minha opinião, qualquer produto médico que não tem no Brasil, que tem que importar, tem que ser isento. Exato. E é uma pena que se isso não for efetivamente, não houver uma mudança,
nós vamos perder uma oportunidade, né? Porque claro, lógico. Isso pode nos determinar aí mais 20, 30 anos de imposto sobre imposto e dificultar, né, o avanço, né, desse tipo de tecnologia. Dentre os casos que o senhor participaram ao vivo, que vocês presenciaram, teve alguma situação inusitada ou uma situação interessante que o senhor teria para contar para nós desses casos que vocês aí, Tamoncino, participavam? Teve alguma situação que houve uma mudança assim na percepção dos médicos, ou que houve uma virada, ou que houve alguma situação inusitada, interessante para mencionar? Olha, agora recente eu acho que não, mas nós tivemos várias situações no passado, forçosamente por causa de mudanças econômicas que o Brasil sempre sofre, seja mudança de moeda ou seja por inflação galopante e outros motivos quaisquer. Mas que no passado recente, pelo menos, nós tivemos diversas melhorias no atendimento em geral, com novos produtos que a classe médica no Brasil sempre se informa, obviamente, no exterior, em congressos internacionais, que eu acho fundamental, que é importante, porque pouca coisa vem automaticamente para cá. E eles trazem depois essas novidades, aí procura também as empresas que você podia trazer isso assim, 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 e um produto pode ter sucesso, outro não, é normal. Né? Uhum. Qualquer novidade sempre tem que ser testado no mercado em si. E, dito à parte, é uma história que antes eu via para Curitiba, já sabia disso, que o mercado curitibano, especificamente, é muito... fechado. Muito fechado, é seletivo. Seletivo. Tanto que, na época, eu me lembro um caso, eu acho que uma empresa estrangeira queria lançar um produto novo aqui no Brasil. Não sei se era de iogurte, alguma coisa, não importa. Né? Sempre disseram, vai ser lançado em Curitiba primeiro. Se o curitibano aceita, estamos dentro. Uhum. Se não aceita, tem que pensar muito bem se vai trazer ou não. E até na área médica também acontece isso. Interessante, não sabia. Até no caso, já aconteciam casos adversos, tanto que eu lembro que nós tínhamos aquela válvula de Wayne, de pulmão, de dreno pulmonar, que a Cook tinha pelo menos o melhor produto no mercado, só que caro. Uhum. E eu visitava médicos aqui, eu disse, não, eu uso o sistema que a gente usa. Eles usavam muito rudimentar, custava 10% do importado. Uhum. Só que o paciente tinha que ficar dentro do hospital internado e não podia ser tratado em casa, que com outro produto ficava implantado e podia ficar em casa. Né? Então, a qualidade de vida do paciente era outra. Mas o custo financeiro sempre rege, comanda. Né? E em muitos casos acontece isso. Agora já mudou um pouco porque eu tenho sentido isso, tem muita influência de São Paulo para cá também. Até médicos que se transferem para cá, trazem os conhecimentos que lá já se faz, aqui não, talvez ainda não. Então, isso começou a misturar e abrir um pouco o mercado, a cabeça de muita gente que vivia nos 50 anos atrás. Uhum. Né? Relutavam em aceitar coisas Exatamente. novas, né? Então, isso é uma coisa que realmente traz, mas isso mais para o mercado curitibano em si, especificamente. Em geral, eu acho o Brasil tem os melhores médicos do mundo, no meu entender. Por quê? Além de ter a dificuldade de conseguir sempre ter o material disponível, ele forçosamente tem que improvisar às vezes
para sobreviver com aquilo que tem. Uhum. E isso faz ele ser melhor. Inventivo, né? Inventivo. Resiliente também, né? Exatamente. Eu lembro... Persistente, né? Exatamente. Eu me lembro uma sobrinha da minha esposa, que é médica hoje, ela fazia residência e conseguiu em Porto Alegre ficar, não sei, alguns meses fazer a residência no Brasil. Ela morava, é alemã, ela mora na Alemanha. E elas, puxa vida, que maravilha, aqui me deixam fazer tudo, e posso fazer, fechar uma ferida, fazer dar sutura, etc. Na Alemanha não, como residente, não pode, não é permitido. Ela ficava maravilhada. Isso mostra exatamente o tipo de procedimento, como se trabalha aqui no Brasil e como se trabalha lá fora. Uhum. E por isso eu realmente eu acho que os melhores médicos estão aqui. Eu, para me tratar, eu prefiro me tratar aqui do que na Alemanha, por exemplo, com certeza. É mesmo? Legal, interessante. E isso é uma coisa positiva. Sim, tem que ver assim. Exato. Bom, o senhor é conhecido por ser uma pessoa positiva e otimista, e eu gostaria de saber as suas considerações finais. Pois não. Sobre a nossa conversa, quais são as perspectivas para o mercado em relação aos novos dispositivos médicos, os estentes gastrointestinais ou as intervenções gastrointestinais e radiologia intervencionista? Bom, em primeiro lugar, eu acho, o senhor já mencionou, eu sou otimista por natureza e por isso também tive sucesso. Exato, né? Exato. Até que quando eu falo para meus filhos, às vezes, temos uma crise. Sempre vamos ter crise. Só que se eu vejo os 60 anos que estou no Brasil, 63, se você vê a curva, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A tangente é sempre subindo. Isso vocês têm que aprender, tem que ter sempre na mente. No Brasil, a gente tem que estar preparado para a próxima crise quando vier. Eu tenho que estar preparado, tem que ter a reserva, seja econômica, seja de mercado, seja de produtos, para poder sobreviver à próxima crise. E em termos gerais, como já falei há pouco, o Brasil é o país do futuro. Sempre tem que ter futuro e nós temos que acreditar nisso e vamos sobreviver, seja qual for o governo, desde que nós temos a chance e a possibilidade de trazer sempre novidades no Brasil, podendo fabricar alguma coisa no Brasil seria ideal, mas a gama é muito grande, então teria que ser talvez só com algum item muito específico. Uhum. Né? Isso seria para começar. Mas eu acredito no Brasil, apesar de todos os problemas, eu hoje não quero viver em outro país a não ser no Brasil. Com toda a grandeza que nós temos, um povo maravilhoso. Não vamos falar dos dirigentes nossos que não sempre acertam, mas enfim, Verdade. mas tem que acreditar. Né? Essa que é a minha filosofia. Acreditar e ser positivista, otimista. E o senhor provou já, né, com a sua história, que essa filosofia funciona. Funciona. Parabéns, senhor Eckert. Muito obrigado pela entrevista, muito honrado tê-lo conosco. Eu que agradeço, eu tenho que agradecer e parabéns para vocês também. Eu sei que a história de vocês está indo muito bem. E o apoio que for necessário, pode contar conosco sempre. Muito obrigado. Obrigado a vocês.